Eu sou o Dr. Gabriel Azini e hoje eu quero te ensinar aqui como se livrar das suas dores sem ficar dependente de anti-inflamatórios ou dependente de cirurgias. Eu quero te explicar o que você pode fazer, quais são os passos para você alcançar um resultado, ajudar o seu corpo a regenerar e sair dessa espiral negativa que a gente fica fazendo as coisas erradas e o nosso quadro vai piorando cada vez mais dor, cada vez limitação para as coisas que a gente conseguia fazer tranquilamente no nosso dia a dia. Mas eu quero te avisar que esse conteúdo aqui é um conteúdo muito exclusivo. Nessa foto aqui, eu estou dando uma aula num curso para médicos lá nos Estados Unidos. E depois da aula, eu fiquei surpreso que muitos médicos de todo mundo chegaram até mim perguntando aquele conteúdo, querendo saber mais, porque eles não tinham a menor ideia de como fazer uma abordagem integral do paciente dessa maneira que eu vou te ensinar aqui hoje, para realmente ter resultado na melhora da dor. E essa aula aqui não é para você se você está esperando alguma pílula milagrosa que vai resolver todos os seus problemas sem você fazer nenhum esforço. Essa aula aqui para realmente quem está focado em melhorar a saúde, se livrar das dores, em fazer essa transformação, mas vai dedicar o esforço necessário para fazer as mudanças que eu vou conversar com você aqui hoje. E você pode estar achando, talvez isso seja muito bom para ser verdade, não vai ocorrer comigo. E eu quero te dizer que eu já vi centenas de resultados em pacientes, em alunos, com essa abordagem que eu vou te ensinar hoje para melhorar a dor, para melhorar a movimentação, a mobilidade das articulações e dar mais independência para pacientes que sofrem com dores crônicas. E eu recebi recentemente essas fotos aqui de um aluno meu que ficou muito feliz que depois de muito tempo, ele com o tratamento, com o procedimento, o protocolo do curso que ele está fazendo, ele conseguiu voltar a surfar, uma atividade que ele não fazia há muito tempo. Eu vou botar o depoimento aqui rapidamente dele para você poder escutar essa história tão interessante. Me chamo Rodrigo Farias, tenho 46 anos. Eu venho sofrendo desde o ano de 2010 com artrose no quadril. De lá para cá consultei vários especialistas. Todos me indicaram a cirurgia para implante de prótese de quadril. Há 5 semanas e 2 dias, eu venho seguindo o protocolo do Dr. Gabriel Azini. De lá para cá, eu já perdi 7 quilos e 400 gramas. Meu quadro melhorou aí em torno de 80%. Tenho feito atividades que não fazia há anos. Voltei a surfar, tenho pedalado quase que todos os dias, sem sentir dores, que é mais importante. Eu estou muito satisfeito com os resultados obtidos, muito satisfeito mesmo. Mas nem sempre eu tive resultados bons assim. E eu lembro como se fosse hoje, em 2008. Então, eu fiz a minha primeira especialização em ortopedia em 2003. 2008 já tinha acabado há algum tempo, mas eu sofria de um problema chamado condropatia patelar, que é um problema na cartilagem da patela, esse ossinho que tem na frente do joelho. E aquele problema me causava limitações no meu dia a dia, que eu não conseguia praticamente fazer mais nenhum esporte. Eu não conseguia correr, não conseguia jogar bola, não conseguia nem subir uma escada. E mesmo tendo uma especialização em ortopedia, que teria que saber tudo para tratar dor, eu vi a ineficiência da medicina em cuidar dos problemas mais simples que sejam. E eu comecei a estudar por conta própria em outras áreas para saber o que eu realmente poderia fazer para melhorar. Então, minha batalha foi grande. Eu comecei fazendo uma pós-graduação de medicina integrativa, que durou 2 anos. Depois eu fiz uma pós-graduação em nutrologia. Após acabar, eu fiz pós-graduação em medicina do esporte. Depois eu fiz um fellowship em medicina regenerativa, onde eu dou aula hoje para médicos que querem saber mais sobre medicina regenerativa. E todo esse conhecimento me fez ver uma maneira de tratar o paciente de uma forma totalmente diferente da medicina convencional. Então, a gente vê o tratamento como um todo e começa a realmente ter os resultados. E depois de aplicar em mim, eu comecei a aplicar todo esse conhecimento nos meus pacientes. Eu comecei a ver melhores resultados. E isso empolga a gente. Os médicos ficam empolgados quando eles têm um resultado incrível nos seus pacientes, eles têm um feedback, um retorno desses pacientes que realmente eles estão melhorando dos seus problemas. E a possibilidade de causar esse benefício na vida das pessoas me fez mergulhar de cabeça nessa área. Só no último ano, eu já publiquei 3 artigos científicos nessa área da melhora da qualidade de vida das pessoas, principalmente pessoas que sofrem dores articulares
por doenças degenerativas. Eu escrevi 2 capítulos em livros internacionais e continuo estudando tudo que vem de novo nessa área para poder acrescentar para você melhorar a sua saúde. E hoje eu vou compartilhar essas informações com você, porque eu gostaria muito de, no futuro, receber o seu feedback, receber uma mensagem sua falando das melhorias que você teve para a sua saúde. Eu vou te explicar de uma forma simples e objetiva quais são os passos para você melhorar suas dores, se você sofre com dores articulares, dores no corpo, principalmente causadas pelas doenças degenerativas. E a base de tudo isso é o que a gente chama de preparo do solo. Vou te explicar o que é. Imagina que eu te dou agora algumas sementes de alface. Você está na sua casa, eu te dou a semente de alface, você joga no chão. Será que essa semente vai germinar? Não. Por quê? Porque o chão da sua casa não tem as quantidades de umidade, né, de temperatura, de pressão, para essa semente poder germinar e começar a crescer uma plantinha. E é a mesma coisa o nosso corpo. O nosso corpo precisa ter todas as condições necessárias para poder fazer uma recuperação. O nosso corpo é incrível em recuperar. A gente tem uma capacidade de regeneração incrível. Se eu me corto de manhã fazendo a barba, de tarde já está recuperado. E esse processo de recuperação ocorre em todo o corpo. Só que a gente não dando as condições de nutrientes, de repouso e tudo que ele precisa para regenerar, com certeza a gente vai limitar essa regeneração e não vai se ver livre de dores. Cada vez essa situação vai piorar e agravar nossas dores, tirar a nossa liberdade. E o primeiro passo é você se ver livre do excesso de anti-inflamatórios. Eu sei que tem muita gente aqui que está me ouvindo que usa anti-inflamatório há muito tempo, já testou diversos anti-inflamatórios. E o que eu tenho a dizer é que não é um crime. Se você está com muita dor, você pode usar um anti-inflamatório por um período de tempo, com uma recomendação médica. Mas o uso crônico, o uso longo desse tipo de medicamento é altamente negativo. Primeiro, que ele faz mal para o seu fígado, ele sobrecarrega o seu fígado, podendo causar lesões hepáticas. Segundo, que ele pode fazer mal para o seu estômago, levando a gastrite, a úlcera por excesso de anti-inflamatório. E terceiro, que ele bloqueia a regeneração que ocorre quando a gente tem a lesão. Imagina que eu tenho uma lesão no meu joelho, uma lesão da cartilagem. O nosso corpo chega às células de defesa, de reconstrução e começam a reconstruir essa lesão. Mas para isso ocorrer, ele tem que passar de uma fase de inflamação, aquela fase que depois que ocorre a lesão fica inchado, vermelho, dolorido, para a fase regenerativa. Agora, se você toma um anti-inflamatório quando o corpo está nessa fase de inflamação, você bloqueia a inflamação e evita que o seu corpo passe para a fase regenerativa. Então, você não vai ter a recuperação dessa lesão. Então, uma lesão que poderia durar apenas um curto período de tempo pode se transformar numa lesão crônica. Então, esse é o verdadeiro risco de você se ver refém, se ver usuário crônico de anti-inflamatórios para aliviar as dores. O segundo ponto que eu tenho que falar com você aqui, que é o segundo passo que você precisa tomar para aliviar suas dores, é cuidar muito da sua alimentação. O que ocorre? Existem diversos alimentos que aumentam a inflamação e diversos alimentos que diminuem a inflamação. Então, se você foca a sua alimentação em alimentos que aumentam a inflamação, o nosso corpo é um só. A inflamação que começa no seu intestino vai para o seu corpo todo e vai piorar também a sua articulação. Vai causar inflamação da sua membrana sinovial, uma cápsula que recobre as suas articulações, inflamação de toda a parte óssea, cartilaginosa da sua articulação, que vai levar a dores e piora da sua situação. Então, a gente tem que se basear numa alimentação anti-inflamatória. E isso não foi inventado por mim. O Dr. Jean Signalé, eu vou deixar a foto aqui do lado, ele foi chefe da cadeira de imunologia e de reumatologia na Faculdade de Montpellier, na França, e ele criou essa dieta anti-inflamatória. Ele testou em mais de 2.900 pacientes essa dieta em diversas doenças inflamatórias e teve resultados incríveis. Então, vou botar uma tabela aqui, só para você ter uma ideia. Os pacientes com artrose, ele teve resultado com essa dieta em 94% dos pacientes. Então, cada 100 pacientes que ele utilizava essa dieta, 94 tinham resultados muito satisfatórios na melhora das dores e na melhora da qualidade de vida quando eles sofriam com artrose, que é o desgaste das articulações. E para isso, era simplesmente tirar os alimentos inflamatórios da dieta e somar alguns alimentos anti-inflamatórios. E para o Dr. Jean Signalé, os alimentos mais inflamatórios
eram o leite e o açúcar. O leite porque ele tem um açúcar chamado lactose, que é altamente inflamatório, e também tem uma proteína, que é 80% da proteína do leite, que se chama caseína. E quando a gente está absorvendo essa caseína no nosso intestino, ela causa uma inflamação que vai passar depois para o nosso corpo todo. E o açúcar, quando você come um açúcar, principalmente esse açúcar refinado, você tem um pico muito alto de glicose no seu sangue, e esse pico muito alto de glicose leva a uma reação inflamatória no seu organismo. Então, se você come alimentos que não têm esse pico tão alto de glicose, você não vai ter tanto esse efeito negativo. Então, o outro alimento que o Dr. Jensen Allee considerava muito inflamatório também é o açúcar. E tem vários outros alimentos inflamatórios e tem os alimentos anti-inflamatórios que você deve incluir na sua dieta para tratar as suas dores. O terceiro ponto que você precisa focar para se livrar das dores articulares é melhorar a qualidade do seu sono. O que acontece? O nosso sono é o momento que o nosso corpo tem para regenerar, que as células de defesa vão ver todas as lesões que ocorreram durante o dia e vão chegar naquela região como se fosse um pedreiro para reformar aquela região. Agora, se você não tem um sono reparador, um sono com vários ciclos entre sono superficial e profundo, ou você dorme muito pouco, ou você não consegue dormir, tem uma insônia grave, o seu processo de regeneração vai estar prejudicado também. Então, essa sua regeneração celular não vai ocorrer, facilitando aumentar os seus desgastes das articulações e aumentar a sua dor. Por quê? Quando a gente tem um sono ruim, a gente também diminui o nosso limiar para a dor. Então, uma dor que em mim pode não causar nenhum problema, em você vai ser uma dor insuportável. Um sono de qualidade também é muito importante para dois hormônios muito importantes para diminuir a inflamação. Um é a melatonina, que você já deveria conhecer como um hormônio que melhora o sono, mas ele também é um potente anti-inflamatório, melhorando a saúde das suas articulações e dos seus músculos. E o outro é o GH, que é o hormônio do crescimento. Ele é imprescindível para a recuperação dos tecidos. Ele estimula o crescimento de novas células. Então, se você não tem um sono bom, você não tem uma liberação adequada de GH durante a noite, e isso também vai prejudicar a sua saúde, fazendo você cronificar suas dores, ter a dor por muito e muito tempo. O quarto passo para você se livrar das dores é movimentar, exercitar. O que acontece? É contraintuitivo, é contra a nossa ideia que se você tem um problema na articulação, você vai movimentar essa articulação. Então, se eu tenho um problema no meu joelho, eu penso o seguinte: vou ficar o máximo com esse joelho parado para não piorar as minhas dores. Mas isso está errado. A gente tem que movimentar. Primeiro, porque a cartilagem das nossas articulações, ela não recebe vasos sanguíneos. Então, ela precisa receber os nutrientes, oxigênio, os minerais, vitaminas, através do líquido que banha essa cartilagem, que a gente chama de líquido sinovial. E se você fica totalmente parado com a articulação imóvel, esse líquido não flui dentro da sua articulação e, por isso, você não vai nutrir essas células tão importantes para a saúde das suas articulações, piorando a qualidade articular. O exercício também é muito bom, porque a musculatura estabiliza as nossas articulações. Tem um artigo muito interessante em que eles pegaram pacientes com artrose de joelho. E o que eles fizeram? Num grupo ele estimulou a atividade física e no outro grupo ele não estimulou nada. E no grupo que fez atividade física, que teve um aumento da massa muscular do quadríceps, esse músculo na frente da coxa, teve uma diminuição muito grande nas crises de dores e de inflamação do joelho, mostrando que o grupo que não fez atividade física ainda piorou o processo. Então, embora pareça contra o que é correto, você fazer atividades físicas, atividades de alongamento com as suas articulações doloridas é muito importante para a sua recuperação. E o quinto ponto primordial para você realmente ter uma recuperação, se ver livre de dores, é ter certeza que o seu corpo está bem nutrido. Então, tem minerais, tem vitaminas que são essenciais para a sua saúde, para evitar suas dores. E eu vou falar aqui hoje de duas, que são duas deficiências muito comuns na nossa sociedade. Uma vitamina e um mineral. A vitamina é a vitamina D. Eu já perdi a conta, na verdade, de quantas pessoas, quantos pacientes com deficiência de vitamina D eu já vi no meu consultório.
E a deficiência de vitamina D vai levar a uma piora da recuperação articular, ela diminui a chegada das células que reconstroem as nossas articulações, que são as células troncos, ela aumenta a inflamação da articulação e vai fazer, com certeza, aumentar as suas dores no corpo. Então, muito cuidado, tenha controle dos seus níveis de vitamina D para você não sofrer mais com esse problema. E o outro deficiência muito comum é do mineral chamado magnésio. Magnésio, alguns estudos americanos mostram que 60% da população americana consome menos magnésio que deveria. E se você consome menos magnésio do que você deveria, você tem níveis baixos de magnésio no seu corpo. E tendo níveis baixos de magnésio no seu corpo, a chance da sua inflamação articular piorar, a inflamação nos seus músculos piorar, a sua energia cair é muito maior. Então a gente precisa de magnésio para a saúde articular, não só porque ele é constituinte dos ossos ou das cartilagens, mas porque ele é muito importante para a geração de energia no nosso corpo, para desinflamar as nossas articulações. Então, existem vários estudos mostrando o benefício do magnésio e é por isso que eu falo sempre muito desse mineral tão importante para a gente que sofre com dores articulares. E quando eu comecei a aplicar todo esse conhecimento dos meus pacientes, eu comecei a ver resultados impressionantes, melhora das dores, melhora da independência, melhora da liberdade, melhora até da energia e do bem-estar desses pacientes. Só que tinha um grande problema. Mesmo a minha consulta sendo uma consulta demorada, de mais de 1 hora, muitas vezes eu tinha dificuldade de passar todas essas informações para os pacientes, porque muitas vezes eu não tinha tempo mesmo, ou muitas vezes eles esqueciam das informações que eu tinha passado e tinha dificuldade para fazer um passo a passo em casa. Então, como eu já tinha um canal do YouTube, e graças a vocês que me seguem, esse canal já passou de 1 milhão de inscritos, então eu decidi fazer alguns vídeos, umas aulas e vídeos para ajudar esses pacientes a recuperarem a saúde através de aulas que eles poderiam seguir para fazer um passo a passo em casa. E o resultado foi muito impressionante, eles adoraram, então eu passava essas informações para eles poderem acompanhar, poderem estudar, se informar mais em casa, e os resultados aumentaram muito, e o que me deixou muito feliz. Acontece que muitos seguidores ou pessoas de outros estados chegavam até mim querendo ter esses resultados, que ouviram de colegas, foram indicados por colegas que já tiveram resultado comigo e queriam também ter acesso a essas aulas. E foi aí que eu defini que eu ia fazer um curso online com todo esse conteúdo que eu estudei para passar um passo a passo para as pessoas que sofrem com dores articulares, com dores no corpo, aprenderem do zero tudo que precisa ser feito para melhorar a saúde articular e se ver livre de vez de dores articulares. O objetivo principal era encurtar o caminho, fazer você ter um resultado muito mais rápido do que se você tivesse que pesquisar tudo por conta própria. Então, eu quero botar tudo num curso só, que você possa seguir módulo por módulo, aplicando tudo que você vai aprender nessas aulas para realmente ter um resultado, diminuir suas dores e se ver com mais liberdade, mais energia e mais bem-estar. E esse curso é um curso online que você pode ver totalmente no seu celular ou no seu computador, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento. E por isso eu tenho alunos de Portugal, da Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Inglaterra, que me mandam mensagem com os resultados, e eu fico muito satisfeito de poder ajudar, principalmente os brasileiros, em todas as partes do mundo, e tenho certeza que a gente vai conseguir também te ajudar bastante. Mas existe uma dúvida muito frequente que eu recebo aqui. Algumas pessoas falam que já passaram por diversos médicos que indicaram a cirurgia, e muitos deles não têm condições de operar, ou justamente não acham que é o momento ideal, têm medo de fazer uma cirurgia grande. Eu não estou falando que é para ninguém deixar de fazer cirurgia. Você tem que definir com o seu médico qual é o melhor tratamento para você. Mas, de qualquer forma, mesmo que você vá fazer uma cirurgia, você estando com o seu corpo com mais capacidade de regenerar, a sua recuperação pós-cirurgia vai ser muito melhor. Então, mesmo se você vai fazer uma cirurgia ou não, você pode utilizar essas informações para deixar o seu organismo mais forte e a recuperação ser algo muito mais fácil. E assim que você entrar para a turma, você vai receber um e-mail com acesso no seu e-mail cadastrado, que vai te dar acesso ao módulo de todas as aulas em vídeos e alguns PDFs que eu fiz para você, para facilitar o seu aprendizado, para facilitar você botar em prática todos esses conhecimentos que vão fazer uma grande transformação na sua vida. No primeiro módulo, você vai aprender a base do programa,
como que esse programa funciona e vai servir também como se fosse uma bússola para você saber onde você se encontra, porque não tem como a gente saber aonde a gente quer chegar se a gente não sabe aonde a gente está. Para a gente saber o caminho, a gente precisa saber exatamente onde a gente está. E esse módulo eu vou falar de exames que você pode pedir no seu médico, no seu clínico, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, para você saber se o seu corpo está inflamado, se você tem quantidade suficiente de vitaminas e minerais para poder ter uma recuperação e se ver livre das dores articulares. O segundo módulo é o módulo de alimentação, onde você vai aprender como fazer uma alimentação anti-inflamatória, que foi tão falada pelo Dr. Jansen Alê. Você vai aprender quais são os alimentos inflamatórios que você deve evitar a qualquer custo e quais são os anti-inflamatórios que você deve incluir e abusar na sua dieta, tendo certeza que são alimentos gostosos, você não tem que fazer uma dieta restritiva, contar caloria, é só escolher os alimentos certos para aumentar esse efeito anti-inflamatório no seu corpo. No módulo de exercício, você vai aprender com fisioterapeutas alguns exercícios que você pode fazer para várias articulações. Então, tem joelho, quadril, coluna lombar, coluna cervical, ombro. Você vai aprender exercícios seguros que você pode fazer no conforto da sua casa para alongar, melhorar a mobilidade dessas articulações e ajudar sua articulação a regenerar, a se ver livre das dores. Já no módulo de sono, você vai aprender como ter um sono realmente regenerativo. Você vai ter um passo a passo de tudo que você tem que aplicar para melhorar a qualidade do seu sono, para você ter mais ciclos entre o sono REM e o sono no REM, e por isso aumentar a regeneração, aumentar liberações de hormônios como melatonina e GH, que vão auxiliar você muito nesse processo em busca de uma saúde melhor. E no módulo de suplementação, que é um dos meus favoritos, você vai aprender sobre esses nutrientes que vêm da natureza que você pode utilizar para ajudar o seu corpo a regenerar. A gente vai falar de vários suplementos, como por exemplo a cúrcuma, o açafrão, a vitamina D, o magnésio, a boswellia. Então tem vários suplementos que a gente pode utilizar. Eu vou falar dos riscos e dos benefícios de cada suplemento para melhorar as dores articulares, para diminuir a inflamação no nosso corpo em geral. E isso vai dar um ânimo, vai ser um ponto a mais que, junto com todo o processo do curso, vai te fazer ter um resultado satisfatório em busca de uma vida com menos dores. E ainda vou liberar alguns bônus. E no primeiro bônus eu vou dar uma receita de um creme anti-inflamatório natural que você pode fazer numa farmácia de manipulação, que pode utilizar nos momentos de mais dor. Quando uma articulação está mais inflamada, uma região está mais dolorida, você pode aplicar esse creme que tem um efeito anti-inflamatório sem os pontos tão negativos dos anti-inflamatórios vistos nos medicamentos, que podem fazer mal ao seu fígado, fazer mal ao seu estômago e piorar a sua regeneração. Então você vai aprender esse creme anti-inflamatório natural que você pode guardar na sua casa para os momentos em que tiver mais dor. E tem ainda como bônus um livro de receitas anti-inflamatórias, que foi feito pela nutricionista Karina Mack, que é a nutricionista de um centro de tratamento da dor em Campinas, de alto padrão. Então ela está muito acostumada a fazer essa dieta anti-inflamatória e ela fez esse e-book para você, exclusivo, para te dar todos os passo a passo das alimentações, das receitas que você pode utilizar no seu dia a dia. São receitas muito saborosas, tem receitas de almoço, jantar, sobremesa, de sucos que você pode utilizar para diminuir a inflamação no seu organismo. Além disso, você ainda vai poder participar de lives exclusivas comigo para responder às suas dúvidas, para facilitar você nessa jornada na melhora das suas dores. E eu quero te explicar também que esse curso não é um curso estático, um curso parado, que vai ficar sempre o mesmo, porque a medicina está sempre em movimento, está sempre sendo liberados novos artigos, novos estudos científicos que mostram benefícios de suplementos, rotinas que você pode utilizar para melhorar as dores articulares. E como eu estou sempre estudando isso, sempre bem ligado, quando tiver algo novo, eu faço uma aula nova e incluo nesse curso que você já é aluno. E pode ficar tranquilo que eu envio e-mail para todos os alunos para falar que tem uma aula nova disponível para você assistir. Você deve estar se perguntando quanto custa ser meu aluno nesse curso. E se você pensar na minha consulta, que é uma consulta de R$ 800, e mesmo assim eu não consigo passar todas as informações, todo o passo a passo que eu gostaria que você seguisse para realmente ter uma recuperação satisfatória, a gente ia precisar de várias consultas.
Se você pensar em tudo que você já gastou com médicos, remédios, reabilitações, todo o tempo perdido, tudo que você deixou de fazer por causa das dores, se você pensar também em todo o que eu já investi em cursos, treinamentos, congressos, especializações de ortopedia, medicina regenerativa, nutrologia, medicina do esporte, tudo que eu já investi para trazer essas informações para você, você deve achar que esse curso vai ser muito caro. Mas eu não quero que isso seja um empecilho para você. Então, esse curso vai ter um valor que todo mundo pode pagar, porque eu quero realmente que você tenha os resultados e depois você me mande um feedback, me mande notícia que melhorou isso, que melhorou aquilo, está fazendo algo que você já não fazia há muito tempo, e é isso que é realmente o que eu quero ver de você. E o preço dessa última versão do curso vai ser R$ 497. Mas, por enquanto, eu vou dar a opção para você entrar nessa nova versão ainda pelo preço antigo, de parcelas de R$ 29, apenas R$ 297 à vista, que faz com que isso não seja um empecilho para ninguém ser meu aluno. Eu quero realmente, e estou focado em você ter resultado. Então, se você quer realmente melhorar a capacidade do seu corpo de se regenerar, ter mais energia, mais disposição, uma vida com menos dores, uma vida com mais liberdade, é só clicar aqui no botão abaixo e fazer a sua inscrição. E tem mais ainda, eu quero que o risco seja todo meu. Então, eu vou te dar uma garantia de 100% de satisfação. Se você entrar no curso e por alguma maneira você achar que esse curso não serve para você, eu te dou a garantia de 100% de reembolso. Ou seja, em 7 dias, se você não ficar satisfeito, você pode pedir o seu reembolso, que você vai receber de volta todo o valor que você investiu. Então, agora que você tem a segurança de realizar a sua inscrição sem nenhuma preocupação, eu tenho certeza que vai ser um prazer imenso te receber aqui no curso. Então, um grande abraço, a gente se vê em breve na primeira aula. Até mais.